Oi, School Friends! Está começando agora mais um episódio do nosso podcast Nota 1000, produzido para você que está aí se preparando e tentando conquistar o tão sonhado 1000. Olha só, este ano no nosso podcast nós vamos abordar temáticas não só relacionadas aos estudos, à rotina de estudos, mas também temáticas voltadas aí para seu preparo físico, mental e nutricional, porque o corpo e a mente tem que estar ali, conectados. E olha só, para falarmos mais sobre isso, nós estamos recebendo aqui Victoria Nunes, ela que é fisioterapeuta, para falarmos mais um pouquinho sobre a sua rotina de estudos e também relacionar sobre as dores que podem surgir ao longo dessa rotina. Bem-vinda, Victoria. Obrigada. Sou Victoria Nunes, atuo atualmente na traumato-ortopedia, certo? Trabalho em uma clínica especializada nessa área e estou aqui para tirar um pouquinho dessas dúvidas dos estudantes e auxiliar. Bem, Victoria, assim, boa parte dos estudantes que vão prestar o Enem, eles têm uma rotina muito puxada de estudos e eles passam muito tempo, assim, sentados, digitando, lendo, e isso pode causar diversas dores. Quais são as principais dores que você percebe que esses estudantes eles podem sofrer e acarretar devido a essa rotina puxada de estar ali escrevendo, digitando, fazendo movimentos repetitivos durante muitas horas de estudos? Mona Lisa, o que a gente consegue perceber é que quando os estudantes passam muito tempo sentados, eles passam essa sobrecarga para a lombar, aqui nas costas, na região de baixo. Então começa a sentir ali uma lombalgia, uma dor mais intensa nessa região. E aí também tem essa questão do posicionamento dos braços, da cervical, que é aqui no pescoço. Geralmente no braço eles sentem aqui dor na região do pulso. Pescoço também sente dor, às vezes, por um mau posicionamento, mais para baixo ou mais para cima. Então, são dores comuns nesses estudantes que passam ali muito tempo sentados. Victoria, essas dores, elas podem afetar também a concentração desses alunos? Sim, com certeza. É importante a gente se atentar que quando a nossa musculatura está tensa, ela está mais fragilizada, a nossa parte mental também vai acompanhar essa linha de raciocínio. A gente precisa entender que quando o nosso corpo não está bem, a nossa mente não está bem. Então, para fazer uma prova, para se preparar para uma prova, a gente precisa estar completamente bem, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados diariamente nos estudos, não focar somente ali na leitura, mas focar também no nosso corpo. Isso, eu percebo assim, falar por experiência, experiência própria, que durante os meus estudos para o Enem, eu realmente focava mais nessa questão dos estudos e deixava ali a saúde realmente de lado. E aí eu percebi que isso atrapalhava a minha rotina e foi me afetando. E uma coisa que eu percebi também foi que a minha memória estava sendo afetada. Então, como você relaciona essas dores com, essa relação de afetar também a memória, não só a concentração, como você relaciona essas dores? Quando as dores elas estão ali mais tensas, a gente tende a ficar mais ansioso, né? E aí com essa ansiedade a gente não se concentra nos estudos, não consegue pegar aquele conteúdo tão facilmente como a gente tivesse uma vida ativa, saudável. Então tudo isso pode prejudicar os estudos. A gente tem que andar ali numa mesma linha, mente e corpo. Para dar tudo certo no final. E olha, eu queria saber também o que é que esses estudantes, eles fazem de errado quando eles percebem aí que estão sentindo essas dores, mas eles vão deixando essas dores de lado e focando realmente só na parte dos estudos. O que, principalmente, você percebe que eles fazem de errado? Nesse momento dos estudos? Isso, quando eles começam a sentir as dores, o que eles poderiam fazer, mas que não estão fazendo? Ótimo. O ideal é que esse estudante, no momento que ele está focado ali, se preparando, ele procure uma atividade física que ele se encontre. Pode ser ali uma corrida, uma musculação, um yoga, que muita gente faz, né? São ali atividades físicas que vão estar trabalhando o nosso cérebro, mesmo que a gente não perceba. E quando a gente for sentar para estudar, vai ser bem mais fácil essa concentração. Os músculos não vão estar tensos, então não vai gerar toda essa dor que a gente já comentou, certo?
E eu queria saber, em relação... Você falou um pouco, mas em relação à postura. Porque, assim, a gente passa muitas horas sentados, estudando. E aí, a postura, ela ajuda. E qual é a postura certa que a gente tem que estar sentado ali durante esse tempo muito longo de estudo? Ótimo. É até importante ter falado isso, porque a gente precisa destacar que a gente tem que dar uns intervalos durante o estudo. Se você estuda ali de 6 a 8 horas, 4 horas por dia, precisa dar um intervalo para dar uma andada, beber uma água, comer uma fruta, assistir um pouquinho de televisão, porque isso tudo vai ajudar para que essa musculatura não continue mais tensa nessa má postura. O que acontece? Quando a gente fica ali sentado muito tempo, a gente começa a acostumar o nosso corpo e aí o corpo vai descendo na cadeira, né? O que tende a fazer isso, começa a relaxar ali e começa a tensionar. A gente não vai sentir essa dor no momento, a gente vai sentir depois. E a gente precisa estar bem na hora da prova, não pode sentir dor. Essa dor pode atrapalhar um pouquinho, então a gente quer evitar, né? Tem que ter todos esses cuidados, aliar ali a atividade física, procurar uma atividade física que você se encaixe e que dê certo na sua rotina. Vitória, e quanto tempo é saudável ficar ali sentado numa mesma posição? Você falou que a gente tem que fazer pausas, mas essas pausas, elas devem ser curtas, elas devem ser mais longas? Quanto tempo a gente pode ficar sentado numa mesma posição ali durante muito tempo? Certo. Se você passa ali, por exemplo, 1 hora sentado, vamos tentar dar um intervalo de 15 minutos, andar um pouquinho, para não tensionar essa musculatura, certo? Porque geram ali os trigger points, que a gente conhece, são pontos de tensão. E esses pontos de tensão, eles doem bastante, eles irradiam para outros locais, e aí às vezes podem até gerar uma preocupação. Ai, mas o que será que é isso que eu estou sentindo? E aí, ele pode ser, sim, associado a má postura, muito tempo sentado, não dar esses intervalos, que são muito importantes. A gente precisa dar os intervalos. E outra dúvida que surge muito durante... E eu acho que as pessoas, às vezes, nem percebem, mas, assim, a gente... Na nossa função, assim, da comunicação, a gente percebe muito que a respiração, ela é muito importante. Falar durante muito tempo, ler, porque quando a gente está estudando, muitas vezes a gente lê em voz alta e também durante o nosso dia a dia a gente fala muito. Então, eu queria saber se a respiração, ela também ajuda ou às vezes atrapalha nessa relação das dores. Porque eu percebo que quando a gente está muito tenso, a nossa respiração ela fica muito acelerada. E aí, no final do dia, a gente está ali com o corpo muito pesado. Então... A respiração, como ela influencia durante o período dos estudos em relação às dores? Ela influencia bastante, porque quanto mais a gente está ali atento nos estudos, a gente vai deixando meio de lado essa segunda parte do nosso corpo, né? Que é a respiração, e a gente não percebe. Começa a ficar mais ofegante, mais nervoso. E aí, isso gera mais tensão. No final do dia, a gente vai sentir esse resultado. A gente precisa procurar ali ter um momento para relaxar, respirar melhor durante esses estudos, certo? Tem que ser sempre esses intervalos durante o estudo. Dá uma andada, respira um pouquinho, faz algo que gosta. Isso vai fazer muito bem para a sua concentração, para o seu estudo. E em relação, você falou fazer o que gosta, né? Fazer o que gosta, o que poderia ser? Você fala em relação a atividades leves, uma caminhada. Uma pergunta assim, durante a rotina de estudo, eu estou estudando aqui, aí vou fazer uma pausa. Entre essas pausas, eu posso fazer alguma atividade para ajudar ali na concentração, e qual seria essa? Por exemplo, tem gente que se adapta muito com corrida, como eu já falei, tem gente que já gosta de musculação, tem gente que gosta de dança. Então, eu digo assim, procure uma atividade física que lhe acalme, que lhe deixe mais atento, que lhe deixe feliz. Isso tudo vai contribuir para que você consiga pegar esse conteúdo bem mais fácil e para que no dia da prova você esteja mais preparado para isso. Sem essas tensões, sem essas preocupações do dia a dia que já vem geralmente junto dos estudos, né? Já são tantas coisas ali no momento do estudo. Sim. Que às vezes a gente acaba esquecendo que tem que dar uma atenção
pra gente nesse momento. Justamente. É muito importante não só estar ali atento ao que vai cair na prova, mas também a nossa saúde física e mental. Então, vamos prestar atenção na nossa saúde, né? E, Victoria, eu queria saber, assim, em relação a esses alongamentos e exercícios, existe alguma diferença entre alongar e se exercitar em relação também a essas dores que a gente pode sentir ao longo dessa rotina de estudos? O ideal é que, assim, no momento da pausa, a gente vai conseguir fazer o alongamento, que é algo que está ali mais perto da gente, mais fácil. A musculação, as outras atividades vão ser feitas em um momento durante o dia, tira ali 1 hora do seu dia. Mas nas pausas, o ideal é que seja andar um pouquinho e fazer alguns alongamentos, principalmente nessas musculaturas que estão mais tensas, certo? Que aqui é a região lombar, como eu já falei, os braços ficam muito tensos também, porque escreve, fica aqui nesse posicionamento muito parado por um período longo. E olha só, agora a gente vai para uma parte mais prática aqui do nosso podcast. Para a gente começar, Victoria, eu queria saber se os estudantes eles podem fazer esses alongamentos e esses exercícios nos espaços que eles já têm, no quarto, na sala, onde eles estudam. Então, para não atrapalhar, digamos, essa rotina. Sim, com certeza. Ele pode procurar ali um tapete para deixar o chão mais confortável. E aí ele se senta, faz um momento de respiração, bota uma música que ele gosta para começar. Passa ali uns 10 minutinhos com essa música, depois vai para o alongamento. A gente pode começar alongando aqui a estrutura superior, certo? Sobe o braço, segura. Depois pode ir lá na frente, segura. São movimentos importantes para a gente não tensionar mais ainda essa musculatura que já vem cansada. É importante que a gente dê atenção também na região lombar, né, que está aqui sustentando o nosso corpo sentado por muito tempo. A região pélvica, que também está aqui apoiada na cadeira, então ela vem com uma sobrecarga. Todas essas partes do corpo é ideal que dê uma alongada, certo? Muitos estudantes, eles reclamam de cansaço, falta de energia, sono. Há algum exercício ou algum alongamento que eles possam fazer durante aí o estudo para aliviar essa tensão que eles passam? Em relação ao cansaço, o que eu diria é procurar algo que goste, basicamente, como eu já venho falando. Quando ele procura algo que goste, ele está mais ativo no dia a dia, ele está mais feliz, ele está mais adaptado para estar naquela rotina pesada, porque a gente sabe que não é fácil ficar ali 4 horas, 8 horas do dia sentado, olhando para uma tela de um computador, vendo sempre os mesmos assuntos praticamente, né? Que são muitos. São bastantes. E, assim, você mostrou alguns alongamentos Sim. aqui pra gente, mas eu queria que você mostrasse um específico aqui pra região dos ombros, pros braços também. Qual seria esse, assim? Vou afastar aqui um pouquinho, certo? Ó, você tá aí com sua mesa, e aí você pode fazer isso aqui, ó. Coloca os braços na frente, leva o bumbum lá atrás, como se fosse esticar as suas costas, certo? Abaixou a cabeça e segura um tempinho. Isso vai ajudar a esticar toda essa parte posterior, tá? E durante quanto tempo ou quantas repetições esse estudante pode fazer aí? Porque eu percebi que é um alongamento que é bem prático de fazer. Onde estiver, a gente vai conseguir, tendo uma mesa ou um apoio de algum suporte. Quanto tempo? Quantas repetições? Pode fazer ali 3 vezes. Em cada vez, segura aí 30 segundos. Respira durante o movimento. Às vezes está ali tão tenso que durante o movimento não lembra nem de respirar. Isso, Então tem que associar essas duas coisas também. E para lombar, qual seria aí um exercício? Porque assim, a dor na lombar, eu acho que é uma das grandes campeãs. Sim. De reclamações. A lombalgia é o que a gente vê muito, né? Que é ali a dor na lombar. E aí você pode se levantar, certo? Vai se abaixar, vai lá no chão, segura. Segura ali uns 30 segundinhos, certo? Faz 3 vezes.
É importante que lembre sempre de respirar junto desse movimento, tá? E para as dores nos pulsos, nas mãos, qual seria esse exercício, esse alongamento que o estudante pode estar fazendo? Ótimo. A mão ali que está recebendo muita sobrecarga, né? Digitando muito, escrevendo muito. É importante que a gente lembre também dela, tenha esse cuidado. E aí pode levar lá na frente, ó. Puxou. Segura 30 segundos. Retornou, faz para baixo. 30 segundos novamente. Lembra de respirar e aí troca, faz no outro braço, certo? E tem algum exercício que ajuda, ou alongamento, que vai ajudar o estudante a melhorar a circulação e a dar mais energia durante esse estudo? A circulação é o movimento em si. Quando a gente envolve o movimento, qualquer que seja, a gente está ajudando ali na circulação. A gente precisa dar atenção também na alimentação, que às vezes a gente esquece, mas a alimentação nos traz energia e traz energia para conseguir fazer as atividades físicas. Então anda tudo muito junto nesse caminho, né? E se você tivesse que montar uma rotina ali de alongamentos, de exercícios rápidos para esse estudante, quais seriam esses alongamentos? Você pode mostrar pra gente? Posso. Vou repetir novamente esse, certo? Para ficar mais fixo. Mais claro. A gente pode começar aqui sentado, certo? Vai lá atrás, desceu, voltou respirando, certo? Postura sempre retinha. Vamos para o próximo. Ficou em pé. Vai lá embaixo. E devagar, respirando, sempre lembrando. Voltou. Vai fazer o próximo, tá? Segura a mão. 30 segundinhos, respira. Embaixo. Pode fazer esse também, vai ajudar aqui no ombro, que também vai estar muito cansado. Faz no outro. Basicamente, esses a gente dando esses intervalos, fazendo esses alongamentos, vai ajudar um pouco ali no nosso desenvolvimento do estudo, certo? E assim, tem pessoas que realmente, porque cada rotina e cada pessoa tem a sua particularidade. E aí tem pessoas que elas não têm tanto tempo para se alongar ou também não têm tanto tempo para estudar porque tem que conciliar trabalho, estudos e a rotina de cada pessoa ela é diferente. Então, teria um exercício que você indica que seria bom para esse estudante aliviar a dor? Apenas um ou você aconselha fazer essa rotina aí? Eu entendo bem esse pensamento, porque existe muito ali o cuidado com a casa, né? Tem o trabalho, a gente não pode, às vezes, trabalha esse estudante. Às vezes ele está em casa, mas ele cuida da casa, ajuda os familiares. Então tem sempre que associar isso, a gente entende essa parte. Mas é importante que a gente dê atenção ao corpo como um todo. A gente não pode fazer, por exemplo, só dando atenção na lombar, porque as outras partes elas vão acabar mais sobrecarregadas. Então vamos tentar ali 10 minutinhos, 15 minutinhos, rapidinho a gente consegue fazer esses alongamentos. Se você tivesse que dar uma dica de milhões para os estudantes, qual seria essa dica? A dica é: não esqueça de cuidar do seu corpo. Na hora da prova, você vai precisar que o seu corpo esteja preparado para a prova. Não vai estar querendo sentir dor, não vai querer que a lombar comece a incomodar ali na hora que está respondendo a prova. Então, vamos antecipadamente cuidar disso para que no momento esteja completamente preparado e responda ali as questões o melhor possível, tenha um bom desempenho, né? E assim, a gente sabe que o sono, ele também implica muito na nossa rotina, no nosso descanso, como a gente vai estar no outro dia, porque tem vezes que a gente, quando está ali nessa rotina puxada de Enem, de estudos, a gente nem dorme direito. Então,
qual seria a posição, você pode falar sentada também, ideal para esse estudante dormir? O ideal é que ele procure dormir na cama, certo? A rede é um pouco uma vilã nesse momento, porque a rede ela vai fazer uma postura que curva a nossa coluna, e aí quando a gente curva, essa coluna ela fica mais tensa. A gente precisa deixar ela mais retinha, dormir de cama, uma cama confortável, não muito mole, aquelas camas que a gente deita e afunda, faz mal também. O ideal é que seja uma cama mais retinha, mais durinha, para dar essa sustentação no nosso corpo e não gerar mais dor. A gente não quer gerar mais dor, a gente quer evitar essas dores, né? Certeza. E, Victoria, qual mensagem final você deixa aí para os estudantes que estão nessa rotina puxada de estudos e também que estão sofrendo com algum tipo de dor, com alguma rotina cansada, com falta de energia? Qual é essa mensagem final que você deixa para eles? Eu desejo que eles consigam, né, ter ali esse bom desempenho, mas que foquem também no corpo, no cuidado com a saúde mental, física, e que eles tenham uma boa prova, consigam no dia da prova estar ali tranquilos, sem dor, sem nenhum peso, para conseguir ter um bom desempenho. Victoria, muito obrigada. A gente está encerrando por hoje o nosso podcast, mais um episódio aqui do nosso Nota 1000, e eu queria que você deixa esse final aqui para você agradecer, ou deixar suas redes sociais, para falar uma mensagem que você queira. Queria agradecer pelo convite, certo? Meu arroba do Instagram é @victorianunes.fisio. Podem seguir lá, eu posto algumas coisas do meu dia a dia. E vai ser um prazer receber todos vocês. E a gente tirar dúvidas, podem falar comigo, sinta-se à vontade. Victoria, muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas calma, respire, School Friends, que tem muito mais Nota 1000 vindo por aí. E para não ficar de fora, segue a gente aí nas redes sociais, é o @TCM10HD, para você não perder nenhum episódio dos nossos podcasts, tá bom? Beijo, School Friends, e até a próxima.